Graça e paz para todos, para você que está nos assistindo aí também na live, que Deus abençoe sua vida. Vocês que estão aqui, vocês vão estar na incumbência de ver se essa luzinha aqui ficar vermelha. Vocês me dão um toque aí, porque senão o povo vai ficar sem. Deixa eu ver o som da live aqui. Tá bom. A equipe está reduzida hoje no som, né? Então a gente acompanha a live por aqui, ó. Então, beleza, então, pessoal. Hoje, vamos fazer uma oração, né? Para a gente entrar no estudo. Pai querido, aqui estamos, Senhor, na Tua presença nessa noite. Somos infinitamente gratos ao Senhor, Pai, pelo Teu cuidado, pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada dia. E as Suas misericórdias são a razão por não sermos consumidos, Pai. Deus, eu peço ao Senhor, Pai, que seja conosco nessa noite. Aqueles que vão estar nos acompanhando pela live, que o Senhor também os abençoe. Aqueles que não poderão estar aqui conosco, ou aqueles que vão assistir essa live em outro momento, que o Senhor também os abençoe. E que em tudo, Pai, o Seu nome seja engrandecido, seja conosco em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, nós vamos iniciar hoje um estudo sobre dons espirituais, né? E esse estudo, nós vamos ter esse estudo hoje e na quarta-feira, tá? Porque, olha a apostila aqui, tá vendo? Eu vou passar essa apostila toda, entendeu? Hoje eu vou passar até a metade. Eu deixei marcado aqui, ó, até onde é aqui. E eu vou disponibilizar para vocês essa apostila aqui, tá? Ela é bem completona, cara. Esse aqui é de um curso que eu fiz alguns anos atrás. Só que eu tinha o curso, mas eu não tinha essa apostila. Aí eu comprei ela de volta, né, para poder liberar para vocês aí, porque ela é de muita qualidade. Então, hoje nós vamos falar sobre os dons espirituais, tá? Eu vou só ler aqui o inicinho, lembrando que, né, nós estamos aqui estudando, isso aqui é uma aula de uma classe de teologia, né, para quem está nos assistindo aí pela live, e nós estamos hoje com uma aula aberta para todo mundo, né, e nós estamos estudando a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, e a gente estudou do capítulo 1 até o capítulo 11, e agora que nós chegamos no capítulo 12, antes mesmo de passar o capítulo 12, né, nós vamos fazer um estudo bem profundo sobre os dons, porque é no capítulo 12 que Paulo vai falar dos dons. Então, nós vamos falar dos dons, e aí, a partir desse estudo dos dons, nós vamos dar sequência a Corinto, porque aqui nós não paramos o estudo de Corinto, mas aqui nós vamos focar nos dons. Então, Coríntios capítulo 12, primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 12, versículo 1, diz assim, ó: a respeito dos dons espirituais, isso está no 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, ou que não tenham conhecimento. E quando a gente fala disso, assim, eu não quero que vocês sejam ignorantes, não é quanto a se existe ou não o dom. Porque Paulo, não sei, vocês que já estão aqui estudando a carta de Paulo aos Coríntios, a gente vai ver que lá no capítulo 1, Paulo vai falar assim, vocês têm todos os dons. Paulo fala que a igreja tinha todos os dons, na igreja de Corinto. Então, Paulo não está falando assim, eu não quero que vocês sejam ignorantes, não a quanto existir o dom, mas sim na forma de fluir nesse dom, a forma de utilizar esse dom. Então, quando Paulo fala assim, eu não quero que vocês sejam ignorantes, é na forma de usar e fluir nesses dons. Não é em conhecimento, porque a igreja conhecia. Tanto é que Paulo fala, vocês têm todos os dons, a igreja de Corinto. E também nessa noite nós vamos, hoje e quarta, nós vamos entender também que a questão dos dons não é medição de santidade da igreja. Os dons não vai falar para nós assim, quanto mais dom, mais top a igreja. A medição se a igreja é boa ou ruim, não é pelos dons. Porque se fosse, a igreja de Corinto era mais top. E foi talvez uma das mais problemáticas que Paulo pegou, e a igreja que tinha todos os dons. Antes da gente entrar de fato na questão dos dons, nós falamos aqui, que Paulo fala, né, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes com relação aos dons. A Bíblia ela não encoraja ignorância em nenhum assunto, em nenhum aspecto, muito menos com relação aos dons. Porém, nos dons, porém, com relação aos dons,
ela encoraja que a gente conheça os dons. Ser ignorante, ela não vai falar assim, ó, você tem que ser ignorante a isso, ela não vai falar disso, mas com relação aos dons, ela fala, não seja ignorante com relação aos dons. Paulo está falando sobre isso, porque é algo muito importante, os dons espirituais. E nós, que somos uma igreja que caminhamos em conceitos, a gente gosta de falar, nós somos uma igreja profética, então nós precisamos ainda mais entender os dons. Antes da gente entrar dentro dos dons, eu quero falar aqui de dois aspectos na teologia, que tem duas visões teológicas com relação aos dons. Tem a igreja que é continuista, ou seja, que continua, e a igreja cessacionista. O nome já diz tudo. A igreja que é cessacionista, essa igreja vai dizer que hoje os dons não existem mais. Não existem dons. Esses dons que Paulo vai falar aqui em Coríntios capítulo 12, esses dons não estão mais atuantes nos dias de hoje. Essas igrejas são as igrejas cessacionistas. Na grande maioria, todas as igrejas calvinistas são cessacionistas. Para falar assim, de uma igreja assim, de maior peso para nós, a igreja presbiteriana é uma igreja cessacionista. Se tiver algum presbiteriano me assistindo aí, coloque e baixa aí se é ou não é, mas é. Então, a igreja presbiteriana, boa parte das igrejas batistas são cessacionistas pela visão que a igreja carrega. Então, a visão da igreja é uma visão cessacionista, ou seja, os dons cessaram, não existem dons hoje mais. Fala comigo, pastor. Não, acabou, não existe mais. Eles não é defender neles, mas eles eu não estou falando aqui que eles não creem assim, que Deus, você pode orar e Deus curar. Pode, isso pode acontecer, mas não existe esse dom mais. Porque, você já viu assim, já foi cruzada assim, de uns camaradas assim, que eles são usados com cura. Deus usa ele muito na área de cura. Esse camarada, ele tem o dom de fazer isso. Deus deu para ele. Aí, se você falar, eles não acreditam nisso. Eles não acreditam que uma pessoa carrega isso. Aí eu tenho o dom e Deus me mostra, como se diz, a revelação, né, o bruto do negócio. Nós vamos falar sobre isso. Eles não creem nisso. Não, isso aí a gente não crê. Isso aí foram para os apóstolos e para aquele tempo que a igreja precisava. A igreja estava sendo instituída, então precisava aquele tempo. Essas igrejas são as igrejas cessacionistas, ou seja, os dons cessaram. A nossa igreja em questão, aqui em particular, nós somos continuistas. Ou seja, nós cremos que os dons, eles ainda estão available hoje, tá? E todas as igrejas pentecostais, não posso falar 100% porque eu não conheço todas, né? Mas, teoricamente, todas são continuistas, ou seja, todos creem que os dons, eles são para os nossos tempos, tá? Então, os dons ainda estão aí e Deus usa ainda pessoas com esses dons. Na mesma caminhada disso, com relação aos dons, as igrejas que são cessacionistas, elas vão dizer para nós que aqueles ministérios, que está em Efésios capítulo 4, versículo 11 a 14, está escrito assim, ó. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, aqui, essa passagem completa. Está em Efésios, abre aí também, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11. Aqui está falando assim, ó, minha Bíblia está em inglês aqui, ó. Até parece que eu leio em inglês mesmo, né? Meu Deus, recebo, né? Eu vou ler. Recebo, a minha Bíblia já estava em inglês aqui, foi profética, hein? Está escrito assim, ó, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres,
com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, aqui está falando dos ministérios, os 5 ministérios. A gente fala aqui que nós nos movemos nos 5 ministérios. Nós temos na igreja todos esses ministérios. Nós temos pastores, temos mestres, temos evangelistas, temos apóstolos. Então, nós temos tudo isso aqui dentro da igreja. Então, nós nos movemos dentro desses 5 ministérios, ao qual o próprio Deus chamou. Ele chamou apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, e ele chamou profetas. Então, aí, as igrejas que são cessacionistas, ou seja, que elas não creem que os dons ainda estão available hoje, estão disponíveis hoje, elas vão falar para nós que o apóstolo e o profeta não existem também mais, tá? E assim, eu já vi pessoas de gabarito, assim, sabe? Pessoas que são cessacionistas, né? Ou seja, a igreja presbiteriana, que é uma igreja muito grande e muito de renome, é uma igreja que é uma base de ensino, essa igreja. A pessoa fala assim, eles são cessacionistas, eles não lêem a Bíblia. Não, eles não estão vendo. Não, esses caras são doutores da Bíblia. Mas eu não entendo por que eles partem para essa linha. Porque dentro do mesmo versículo, nós não vamos pular de versículo para outro agora. Nós vamos continuar lendo o que a gente estava lendo. Efésios capítulo 4, versículo 11, até o 14. Olha para você ver, ó. No versículo, eu li o 12 aqui, né? Ó, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo da igreja. Aí, continuando, versículo 13. Até que, ou seja, está dando um prazo de validade, né? Desses 5 ministérios aí em cima, está falando até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Olha você ver. Alguém chegou nesse level aqui, que é conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Alguém chegou nessa condição ainda? Ninguém. Nós só vamos chegar nisso no céu. Então, no mesmo lugar onde está falando dos 5 ministérios, está falando que Cristo chamou uns a apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores, até que a gente chegue na condição de varonilidade perfeita, estatura de Cristo. Ou seja, eu não conheço ninguém que chegou. E se ninguém chegou, está available ainda. E outra, não, isso aqui, essa parte nós não vamos ler. Mas então por que só está em falta o apóstolo e o profeta, sendo que está tudo na mesma frase? Ele chamou os apóstolos, profeta, mestre, pastor e evangelista. Por que só o profeta e o apóstolo acabou? Aí eles vão falar assim, é porque o apóstolo e o profeta, esse era o trabalho, era a ocupação principal do cara. Era como se ele fosse... o trabalho dele, a função dele era, eu sou apóstolo. Ele não fazia outra coisa, além de ser apóstolo. E o profeta a mesma coisa, ele não fazia outra coisa diferente de ser profeta. O evangelista, ele poderia ter o trabalho, o pastor poderia ter o trabalho. Então, os mestres poderiam ter o trabalho. Mas aí eles vão falar, não, esses caras, esse era o trabalho deles, a função deles era essa. E essa função não existe mais. Beleza, aonde que fala isso? Não tem lugar nenhum. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa entender, tá? Não é a intenção nossa de falar aqui dos 5 ministérios, mas a gente precisa falar disso porque está tudo dentro do mesmo, como se diz, dentro do mesmo pacote, tá? Aí a gente vai falar assim, não existe mais apóstolos nos dias atuais, só existiu os 12. Aí a primeira pergunta que a gente faz é o seguinte, beleza, em Apocalipse fala de 12 tronos que os apóstolos vão se assentar. Quem são os 12 que vai sentar? Aí você pergunta para o camarada que crê que não existe mais, né? Quem é os 12 que vai sentar? Ele vai falar assim, não, Judas não vai, porque Judas foi o traidor. Não, beleza, quem entrou no lugar de Judas? Matias. Então vai ser Matias e os 11? Aí o cara concorda, vai fazer mais e Paulo? E Paulo?
que fala que foi maior que todos eles. Só de ter 12, Judas sai fora e entra Matias, já deu 13. Paulo, já deu 14. Aí Paulo e Barnabé, 15. Andrônio e Júnior, deu 17. Aí já tem 17 de nome na Bíblia, citado, 17. Como que só tinha 12? Né? Aí, a igreja, você vai ver que a igreja de Apocalipse, quando Jesus está falando assim, eu conheço as suas obras, eu sei que vocês colocaram os apóstolos à prova e os encontraram mentirosos. O que a gente aprende com isso? Os apóstolos de Jesus precisavam ser postos à prova? Não, foi Jesus que chamou. Todo mundo viu, Jesus chamou, eu não preciso provar esse cara se ele é apóstolo de verdade, porque Jesus chamou. Agora, se tinha apóstolos que estavam sendo provados, é porque tinha mais apóstolos diferente dos apóstolos que Jesus chamou, porque senão não fazia sentido eu testar novos apóstolos para ver se eles são apóstolos de fato. Se era só os que Cristo chamou, para que eu ia provar mais? Não, era só falar assim, ó, você não foi chamado de Cristo, sai fora, você já não é, você já não é. Não precisava provar ninguém, era só excluir todo mundo que Jesus não chamou, entendeu? Inclusive, Barnabé estava fora, entendeu? Aí eles vão eliminar o ministério aqui apostólico, dentro do ministério apostólico vão eliminar também o profético, e dentro disso vão ser também cessacionistas. Junto com eles acabaram os dons também, junto com essa igreja primitiva, com os apóstolos, eles foram embora, acabou-se o dom juntamente deles. Por que eles tinham dom? Porque a igreja estava sendo instituída naquela época, então a igreja precisava se mover em poder naquela época. Aí hoje nós não precisamos mais de poder. A igreja de hoje está bem estruturada, não precisa mais. Nós precisamos muito mais naquela época. Então a gente caminhando por aí. Então nós somos uma igreja, tá? A nossa visão é a igreja continuista, ou seja, os dons ainda estão disponíveis e Deus ainda usa os dons. Tá? Nós não somos uma igreja cessacionista. Deixa eu anotar a presença para mais 2 aqui agora. Amém. Tá vendo aí? E tipo assim, nós vamos ver aqui que Paulo, ele continua, a gente vai falar isso mais para frente, mas Paulo vai falar, né? Porque a gente em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, não vai se fazer necessário mais isso. Ou seja, está citando a pessoa de Jesus, né? Não é quando Jesus, porque Paulo aqui, Jesus já tinha sido assunto ao céu, ele está apontando para frente agora, para um Jesus que voltaria, né? Quando Jesus voltar, e nós todos atingimos essa estatura de varão perfeito, não precisa mais de dom, né? Não precisa. Quando Jesus voltar, vai extinguir muita coisa. A chance de perdão acabou. Nós temos chance até aquele dia, entendeu? Pastor? Então, assim, algumas coisas vão extinguir, entre elas os dons. Mas hoje ainda está disponível. Então, a igreja de Corinto era uma igreja que Paulo trata ela como ignorante, mas não na função dela não conhecer os dons, assim, ela não sabe que eles existem. A igreja sabia que existia, tanto que Paulo fala que a igreja de Corinto, ela se movia nos dons, ela tinha todos os dons. Então, aí quando a gente lê aqui, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4 até o 7. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4 ao 7, diz assim, sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4 ao 7. Vou ler o 5 agora. Porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Olha agora o que ele fala. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo está falando assim, vocês foram abençoados
de maneira que entre vocês aí, ó, não tem falta de nenhum dom. E por que Paulo vai falar dos dons? Porque a igreja tinha dom e a igreja usava mal os dons. Cara, e é isso que pesa muito para as igrejas cessacionistas hoje. Eu creio que existe o 5 ministérios, sim. Mas eu não creio que todo mundo que tem o título de pastor deveria ser pastor. É diferente, é outra coisa. A todo mundo que se diz apóstolo e é de fato apóstolo, aí é outra coisa. Mas eu falar que não existe porque uns fazem mau uso disso, é a mesma coisa da gente passar uma vergonha na hora de a gente falar de oferta. Por quê? Porque tem muitos que fazem mau uso disso, enriquecem através disso. Aí as pessoas que já têm o coração fechado para isso mesmo, ele já não quer contribuir. Você fala de, aí os que fazem mau uso, só esses caras que ele tem de exemplo. Porque fulano, porque eles não pegam o que é bom. Eles não pegam ninguém de exemplo bom, só os ruins. Então, a questão dos dons é a mesma coisa. Por que o cara não crê? Porque alguém já deu uma profetada nele que não tinha nada a ver, que não aconteceu, que era mentira, que foi, o cara falou assim, isso se tirou de sei da onde isso. Aí agora, por causa de um mau uso, eu vou anular todos. Não existe porque um cara falou. É igual aquele filme Deus Não Está Morto. Vocês já viram aquele filme? O Deus Não Está Morto, o cara, vou dar um spoiler aí para quem não viu. Não vai atrapalhar, não. Mas o professor do cara era ateu. E quando iniciou o filme, o cara falou assim, todo mundo escreve na folha aí, Deus está morto. Todo mundo escreve aí, os alunos tudo. Que eu quero que vocês tenham o mesmo pensamento que eu, tipo isso. Aí um dos alunos falou assim, não, mas Deus não está morto. Aí, a partir dali, começou a travar uma guerra entre esse aluno e esse professor. Aí fez um desafio lá, que ele ia provar para o professor que Deus não estava morto. E o professor falou, se você não provar, você está reprovado. Você não viu, não? Meu Deus, aí, olha. Eu acho que é 2 só, não? 3? Meu Deus, aí, tá vendo? Mas aí, o filme é muito top, a história toda. O que eu vou te falar aqui não vai te atrapalhar, não. Porque esse é o prefácio do filme. Aí, dentro daí, vai a história. Mas onde eu quero chegar é que, até o dia que eles têm uma briga, o professor e o aluno, que o professor fala assim, o aluno fala assim, por que você não acredita em Deus? Aí ele, porque a minha irmã precisou e ele não fez nada. Aí você fala assim, aí o aluno pegou ele, como que você tem raiva de alguém que não existe? Porque se você fala que ele não existe, como é que você tem raiva dele? Aí ele foi e falou, não é porque quando eu precisei, ele não ajudou minha irmã. Ou seja, a mágoa dele fez com que ele falasse assim, Jesus não existe. É igual aquele videozinho que a gente vê, do cara tá lá no barbeiro, e o barbeiro chega e fala com ele assim, Deus não existe. Aí, e ele está cortando cabelo lá, por que você fala que Deus não existe? Porque se Deus existisse, o mundo não era assim, tinha pessoa passando necessidade, violência, isso, aquilo, e o cara ficou meio que sem resposta. Aí, beleza, cortou o cabelo, aí ele saiu. Na hora que ele saiu do barbeiro, assim, ele voltou lá para dentro. Voltou ele. Você quer saber, rapaz? Barbeiro também não existe. Aí o cara, por quê, rapaz? Acabei de cortar esse cabelo. Ele, se barbeiro existisse, não tinha ninguém para a barba por fazer ou o cabelo sem cortar do lado de fora. Ou seja, vocês estão assim é porque eles não vieram até você, né? Aí o cara, com isso aí, ele mostrou para o barbeiro, né? Falou assim, se você não teve esse encontro, é porque você não foi até ele. É igual aquele cara não cortou o cabelo, porque ele não foi até você, e você é o barbeiro. Então, aí pelo mau uso, eu falo assim, não existe. Ou disfarço de todo mundo que usa. Aí, que usa os dons da forma correta. Aí, Paulo, ele fala o seguinte, agora eu vou ler 1 Coríntios, capítulo 12, que é a nossa aula de fato. A respeito, 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1. Ô, gente, alguém manda o link da aula aí, por favor, lá no grupo da igreja, no Facebook aí. Eu não sei, pode ser que até está lá já, né, mas não sei. Eu vi que ela mandou aqui no grupo da teologia. Ela mandou da igreja? É da igreja. Fazer um favor. Mandou? Então, beleza. Fechou, então. A respeito dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentio,
Deixavas conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eram guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Ou seja, ninguém que fala em nome de Jesus vai dizer que Jesus é maldito, porque a palavra anátema significa isso. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. Ou seja, ele está falando assim, se o cara fala pelo Espírito, ele não vai amaldiçoar Jesus. Por outro lado, ninguém fala sobre Jesus, né? Ninguém vai falar sobre Jesus se não for de Jesus, pelo Espírito Santo. Aí ele vem no versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, agora vai começar a falar dos dons, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, primeiro dom, palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro no mesmo Espírito, dons de curar, a outros operações de milagre, a outros profecia, a outro discernimento de espírito, a um variedade de línguas e a outro capacidade de interpretá-la. Mas um só é o mesmo Espírito, aliás, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Ou seja, Paulo está falando o seguinte assim, a igreja de Corinto tinha todos os dons na igreja. Para que serviu o dom? Para servir o corpo da igreja. Os dons não é para proveito próprio. Eu preciso ter todos os dons porque eu quero me mover para tudo que é lá. Não. Deus vai te dar se a igreja precisa, né? Ou o Bruninho vai ter todos e nós não vai ter nada, todo mundo vai olhar só o Bruninho movendo, né? Ruim demais, né? Então Deus não faz isso. O Bruninho pode ter todo, mas dá um pouquinho para nós também. E falando nisso, né? Eu não sei se a live agarrou aí, gente, mas no meu aqui ela não está passando, não, no meu celular aqui. Depois vocês dão uma olhadinha para mim, por favor. Pode ser o meu celular que travou, né? Tomara que seja o meu celular. Então, aqui a palavra que eu falei com vocês assim, quando vier aquilo que é perfeito, né? Está travado? Não está falando nada, mas eu não estou nem mexendo, não, pastor? Não é porque eu estou parando aqui de falar, não? Meu Deus, então. Não está não, porque... o da Tainá, o meu voltou aqui também. Perdoe quem está em casa aí, porque a gente fica aqui e fica olhando vocês, entendeu? 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 8 ao 10, vai dizer assim, ó, o amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência ou conhecimento, o conhecimento passará, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Você vê, ele está falando assim, ó, no versículo 1, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Aí agora ele está falando assim, porém, quando vier o que é perfeito, o que é em parte vai ser aniquilado. Ele está falando, apontando para Jesus. Ele está falando, gente, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, não vai precisar disso mais. Não vai precisar de ter profecia, não vai precisar. Aí ele vai falando assim, porque quando eu era menino, eu falava como um menino, eu sentia como um menino, eu pensava como um menino. Quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Ele está falando assim, quando chegar essa maturidade da perfeição, eu vou largar essas coisas, porque eu não preciso disso mais, né? Eu brinco com a Lília assim, que hoje, né, a gente compra uns negócios lá para casa para os meninos comer, tipo um Danoninho, um biscoito recheado. O menino, eu nem toco naquilo, rapaz. Que negócio fica lá, os meninos comem, pede, e come de novo, compra outro. Eu nem toco. E se eu visse aquilo na geladeira quando eu era menino, rapaz do céu, dava até briga,
Eu lembro que tinha que esconder. E era regrado assim, ó. Se comprava 3, pastor Paulo, era assim, era um pra cada assim, meu filho. E eu tinha que... Lá na sua casa até hoje tá o problema todinho. Lá em casa eu tenho que jogar para cima do Noah também, né? É o Noah. Me dá nem engatinha, tadinho, mas já leva a culpa. Então, aí ele fala assim, ó, porque agora, olha para você ver, cara, versículo 12, porque agora vemos como em um espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Ou seja, ele está falando de um período que virá que nada disso será necessário mais. Mas esse período não veio, gente, não veio. Nós precisamos do poder de Deus. Então, a igreja de Corinto, ela não era uma igreja ignorante quanto a conhecer a existência dos dons. A ignorância era como se mover nos dons. E Paulo vai falar isso. Paulo vai trabalhar isso na igreja de Corinto. E vou anotar aqui de onde eu continuei. Beleza. Então, quando Paulo está falando questão dos dons, nós precisamos entender que os dons, ele não é algo unicamente dependente de Deus na sua vida, porque precisa de um posicionamento nosso. E isso é o que esbarra muito com essas igrejas que são cessacionistas. Porque se a gente falar assim, o homem precisa se posicionar, eles vão falar, não, é Deus que escolhe, o homem não... Tipo assim, o problema vem na soteriologia, né, uma outra matéria bíblica. É esse que é o problema geral. Porque se eu falar assim, depende do homem se posicionar, eles vão falar, se o homem fizer alguma coisa, Deus não é soberano. Tipo assim, tudo tem que ser Deus que vai fazer. E se Deus, na soberania dele, ele quis deixar que eu escolhesse algo, ele não está deixando de ser soberano por isso. Ele que deixou eu escolher. Se ele não quisesse, eu não escolho, mas a soberania está nele. Se ele quiser mudar, muda. Então, ele precisa, assim, do nosso posicionamento para que a gente seja usado por Deus em dons. Tá? Então, olha para você ver o que Paulo fala a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Não seja negligente, Paulo está falando com Timóteo, não seja negligente, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Não seja negligente com o dom que você recebeu, o qual, olha agora, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Olha de 1 Timóteo, capítulo 4, 14. Olha o que Paulo falou com ele, assim, Timóteo, não seja negligente com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com imposição das mãos dos presbíteros. E esse dom que ele está falando é a mesma palavra que é no grego carisma, que é os dons que Paulo falou lá em capítulo 12 de Coríntios. Ou seja, o dom do Espírito que ele recebeu por profecia, por imposição dos presbíteros. Ele recebeu o dom. E Paulo está falando assim, não seja negligente com o dom. A parte do homem é essa, é não ser negligente com aquilo que Deus deu para ele. Entendeu? Aí, Deus me deu o dom, né? Me deu o dom para eu ensinar a palavra, vamos dizer assim. Não existe esse dom de ensinar não, tá, gente? Tem uns que tem mais facilidade de passar, né? Aí a gente chama de dom, né? Mas não é o dom espiritual, né? Então, aí Deus me deu essa facilidade, vamos dizer que era um dom, Deus me deu um dom, mas só que eu sou negligente, eu não ensino ninguém, eu deixo isso guardado dentro da gaveta. Deus me deu o dom para que eu louvasse ao Senhor, mas eu não quero, não vou louvar. Então eu estou sendo negligente com aquilo que Deus me ofereceu, embora isso não seja um dom espiritual, os dois que eu citei. Agora Deus me deu o dom de palavra de conhecimento, nós vamos estudar sobre isso, palavra de sabedoria,
de interpretação, e eu não trabalho o meu dom. Aí é o que Paulo está falando. Timóteo, não seja negligente com o dom que você já recebeu. Paulo está falando com ele. Então, versículo 2 de Timóteo, aliás, 2 Timóteo. Cessacionistas? Sim. Eu assim, nós vamos estudar, vamos falar disso mais para frente, mas o que eu penso nas igrejas cessacionistas? O que eu penso que foi, onde foi que desencadeou deles pararem de acreditar nisso? Porque uma hora eles acreditaram. Eu acho que foi assim, o desconhecimento que Paulo está falando, a ignorância de conhecer os dons e saber como que eles funcionavam, e eles, é tipo como, eu dou esse exemplo junto com os livros apócrifos, por exemplo. O que aconteceu com os livros apócrifos? Todos foram tirados de uma vez da Bíblia, não tem nada, nem resquício de livros apócrifos. Porque tinha tantos livros apócrifos que eles não tinham controle, eles não sabiam saber o que era bom, o que era ruim. Aí eles falaram assim, ó, tudo que é esses livros aí, ó, aqui, ó, tira tudo, a gente não quer nada, a gente não quer correr o risco de colocar algo na Bíblia que vai prejudicar. Então, tira tudo, porque eles não conseguiam ter controle do que era bom. Aí os dons, para mim, nas igrejas cessacionistas, é o mesmo conceito. Não conseguiram entender, não conseguiram discernir o que era bom, o que era ruim, se era Deus ou não que estava falando, aí eles preferiram falar o seguinte, não, pesado, né? Cala o Espírito Santo, cala ele. A gente não sabe quando é ele que está falando e quando não é, então cala ele, ele não fala mais aqui. É tipo isso, foi isso que aconteceu. E resolveria se eles pedissem um dos dons, que era discernimento de espírito, que era um dos dons. Se eles falassem assim, nós não sabemos o que é o Espírito que está falando, então nós vamos pedir um dos dons. Senhor, nós precisamos discernir quando é o Senhor, quando não é. Aí a bagunça podia começar a acontecer, mas eles iam saber, não, isso não é de Deus, isso é de Deus, porque o Espírito ia discernir. Então, a minha visão, por isso que apagou-se o Espírito Santo dessas igrejas, porque não tem outro nome, entendeu? Então, aí agora, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, Paulo já fala de outra coisa com Timóteo. Porque em 1 Timóteo 4, 14, que a gente leu, ele fala assim, ó, não seja negligente com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Agora, em 2 Timóteo 1, 6, Paulo fala assim, ó, por essa razão, Timóteo, eu venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Paulo está falando assim com Timóteo. Nós vamos falar disso, tá, gente, também, nesse estudo dos dons, de transferência de dom, tá? Nós vamos falar disso. Então, Paulo fala sobre a importância de reavivar o dom, despertar o dom. Quantos de nós aqui, talvez um de vocês, Deus falou com vocês ao longo da sua história, os que foram nascidos na igreja, talvez um dia, quando você era pequenininho, Deus falou assim, ó, Deus vai te usar nisso, nisso e nisso. Só que você nunca pôs à prova isso. Ou seja, o dom está aí, mas está morto. Aí é o que Paulo está falando o seguinte, ó, reaviva, desperta o dom que está aí. Ó. Essa é a nossa parte nos dons. Deus deu, nós precisamos reavivar ele, despertar ele. Então, inúmeras pessoas receberam isso. Não é hora dos testemunhos, mas, falando de dom, a gente vai ter que falar muita experiência pessoal, né? Para a gente ver isso. Mas eu lembro uma vez que estava na igreja, e a gente apresentou uma peça na igreja esse dia, nessa peça eu era Jesus, na peça. E aí teve uma hora que eu ficava com a mão para cima, assim, na peça, de todo de branco, eu era Jesus, né? Só com a mão para cima. Aí, faltou pouco. Aí depois eu sentei lá no contrabaixo, tocava contrabaixo na época, e o pastor que foi pregar, ele foi e falou assim, eu estava sentado, ele foi e me perguntou meu nome, ele falou assim, ó, quando você estava fazendo, quando você levantou a mão, Deus me mostrou na sua mão uma chama, e ali, aí ele começou a falar um monte de coisa, e ele falou assim, e dentro do que ele falou assim, Deus estava te dando um poder para orar por enfermos, ele ser curado, Deus está te dando isso nessa noite. E falou de palavra, falou um monte de coisa. Aí, beleza, eu sentei lá, mesma coisa, continuou o culto, passou anos e anos e anos, e eu nunca tinha testado o tal que eu tinha recebido lá, né? Pode falar. Hã?
Meu Deus, eu achei que era o Dom que estava aqui na minha mão. Que tava... Você falou, tá vermelho já. Eu falei, meu Deus, reativou. Ô, pastor, você pega para mim. Está perto da câmera, tem um pacote de pilha aí, por favor. Aí, eu lembro que um dia, o Will estava pequenininho. E não foi nada demais, não. Mas eu lembro que foi a oração desse dia foi específica. O Will estava chorando muito dentro de casa. E a gente não sabia o que ele tinha. Era criancinha, tinha meses. E chorando, e chorando. E ele não era de chorar. Ele chorava, não parava. Fui lá, peguei ele, orei. Aquela oração que parecia que eu ia comer, né? Senhor, obrigado pela comida. Tipo aquela mais meia boca de toda, orei. E tal, devolvi a Lília e nada. E ele não queria, não parava. Aí eu lembrei daquele culto, menino. Lembrei do culto que Deus tinha falado através do irmão. Falou assim que estava me dando poder para orar e pessoas serem curadas. Aí eu falei, rapaz, aí eu peguei o Will de novo, falei, amor, me empresta o Will aí. Aí fui lá para a sala, sozinho, e não orei para ele, né, falei com Deus, Senhor, estou lembrando do negócio aqui, me empresta aí. Já vou voltar, gente, eu vou só trocar a pilha aqui. Aí, nesse dia, nesse momento, cara, eu lembrei daquele dia que Deus tinha falado através da vida do irmão, e eu peguei o Will, não comecei a orar por ele, eu falei com Deus, falei, Senhor, eu não pedi ao Senhor isso, não pedi ao Senhor, só que o Senhor falou que me deu aquele dia, e eu nunca fiz prova disso. Aí é o seguinte, se foi o Senhor mesmo que fez, eu quero que o meu filho fique sarado agora. Mas se não foi o Senhor, ele vai continuar chorando, e eu vou saber que foi da carne do irmão lá que pregou naquele dia. Só isso que eu falei, o Will dormiu no meu colo, na hora. Aí eu estava dentro de casa lá, né? Eu falei, rapaz, o negócio era verdade, então. E já tinha passado anos, e eu estava com aquele negócio morto. Era como se eu lesse as palavras de Paulo, reaviva, desperta o dom que há em ti, né? Então, muitos de nós recebemos dons de Deus na nossa caminhada. Sabe o que a gente faz? Enterra. Não coloca, não desperta. E a gente não vai ver Deus fazendo. Aí a gente viu um camarada sendo usado, fala assim, meu Deus, como eu queria. Fala assim, e o dom que Deus já te deu? Você esqueceu? Né? Falta de conhecimento. Yeah. Nós vamos falar disso agora, Bruninho. Nós vamos falar disso agora. O Bruninho está falando do dom de profecia, para quem está na live aí. Nós vamos falar disso agora. Então, continuando. Nós precisamos entender o dom. Parece meio assim, fora de contexto, mas é como se fosse uma parceria. Deus, ele te deu, mas quem tem que cuidar disso é você. Você que tem que manter ele, entendeu? Como que você mantém? Com o seu relacionamento com Deus. Tá? Então, aí a gente vai ver assim, as pessoas se movendo no dom e a gente fala assim, cara, eu queria tanto isso, mas às vezes Deus já te deu, né? Deus já te deu e a gente não põe isso para fora, cara. Então, tem duas formas da gente se mover no profético, que é inspiração divina e tem a parte do conhecimento humano. Nós vamos usar isso também. E vocês vão ver, porque Paulo fala, em parte conhecemos, e em parte
profetizamos. Ou seja, não é 100% profético o negócio, porque nós vamos ver aqui na hora que a gente falar, né? Então, Deus ele pode mostrar algo para nós, ele pode mostrar um sonho para nós, e a nossa interpretação ser errada do sonho. Porque, em parte, conhecemos, em parte, profetizamos. Nós vamos usar o nosso conhecimento, às vezes, para interpretar um sonho que Deus nos deu. E aí a gente pode errar naquilo ali. Então, Deus pode dar o direcionamento certo, mas pela nossa falta de maturidade, entendimento, conhecimento, a gente erra com a visão certa. Tá? Então, por exemplo, eu lembro que meu pai, uma vez, ele contou um testemunho que eles foram orar por uma família, e o rapaz que estava com meu pai, ele falou assim, ele pegou a Bíblia e falou assim, vou abrir aqui a Bíblia, na onde cair aqui eu vou liberar uma palavra. Falou isso com a família lá. Aí o cara foi, abriu lá assim, caiu na divisão entre o novo e o velho, nas páginas brancas da Bíblia. E ele ficou sem saber o que falar, né? E ele falou assim, eu acho que Deus não tem nada para falar hoje. Aí, naquele momento, Deus usou meu pai para falar assim, não, Deus ele quer falar nessa página branca mesmo. Aí ele falou assim, o Espírito Santo me fala que você está procurando Deus onde ele não está. Você está procurando Deus no centro de Macumba. E ela estava. Então, assim, e ela estava frequentando esses lugares. Aí ele falou, então a página branca era justamente o que Deus queria falar. Você está procurando onde ele não está. Ele não está lá. E ali foi o lugar que eles entraram e conseguiram tratar aquela família. Então Deus falou com a página branca, velho. Entendeu? Então, mas por quê? Isso você tem que estar conectado com Deus. O dom você tem, mas você tem que avivar ele. Você tem que despertar ele. Então, os sonhos, às vezes, eles são muito nítidos para nós. Nós vemos, tem uns sonhos que são de barriga cheia mesmo, né? Que nada faz sentido. Você come uma feijoada e sonha que esse negócio não tem nada a ver, né? Aí, você sonha, passa um pouquinho o Aleph no sonho, passa um pouquinho o Bruninho. Aí você fala, é o Aleph ou o Bruninho? Aí passa um pouquinho, é o Neymar lá no sonho. Você fala assim, meu Deus, que sonho vacalhado é esse, né? Aí você já nem sabe mais, tem todo bagunçado. Mas tem sonhos que são muito nítidos, e a gente assim ainda não consegue saber. Eu já tive sonhos que a gente teve lá em casa, que eu comentar com a apóstolo, fechei a boca e falar, ele é isso. Eu falei assim, meu Deus, agora que você falou, ficou fácil mal entender. E é isso mesmo, mas eu não sabia, entendeu? Então, pelo nosso conhecimento limitado, nós podemos errar mesmo tendo a direção certa. Deus mostrando, a gente fazer errado. A gente não entrou nos dons ainda, tá, gente? Não entramos em nenhum, só estou falando sobre eles. Então, não falei de nenhum ainda. Nenhum. Então, por isso que a Bíblia fala para a gente julgar. E como que é o julgamento? Como que eu julgo uma profecia, velho? Uma profecia. Uma coisa importante, se você pudesse até anota isso, eu gravo. Nós não podemos nos mover por profecia. Imagine, você está aqui, chega um camarada que você nunca viu, ou que você viu, você respeita. Fala assim, Deus está falando comigo que é para você ir lá agora, lá para a Austrália, e você vai pregar o Evangelho. Só que nunca passou na sua mente de ir para a Austrália, você não conhece ninguém na Austrália, Deus nunca te falou nada com lá, e você faz o seguinte, junta tudo e vai embora para a Austrália. Você está esperando o que vai acontecer o quê? Aí, a profecia, ela tem que te direcionar em algo que Deus já falou com você. Ela te dá um start, te falando assim, te confirmei, é isso. É como se, vamos supor, Deus fala, mandou você lá para a Austrália, você não conhece ninguém. Aí, você não pode juntar suas malas e ir embora. Você tem que agora falar assim, amém, vou orar ao Senhor. Fala, Senhor, tem alguma coisa na Austrália que eu não estou sabendo? E começa a pedir a Deus. Se no final não concretizar, você fala, não tem nada na Austrália. Agora, o seu coração queima pela Austrália. O seu sonho é ir lá e pregar o Evangelho.
E você queima pela Austrália. Você tem seu papel de parede no celular é a Austrália, é o mapa da Austrália. E estou falando da Austrália aqui, para qualquer um, veio na minha cabeça o primeiro aqui. Não queria falar Coreia do Sul, porque me respeito, né? Porque hoje tomou 4. Mas aí você vai, junta, tudo vai embora. Agora, se o seu coração queima pela Austrália, a profecia ela veio te confirmar algo que você já queria fazer. Então, a profecia ela não pode te mover pela profecia. A profecia ela tem que confirmar algo que Deus já falou com você. E tem muita gente que se move pela profecia. Tem gente que liga para o profeta, um missionário lá do Brasil, para ele é guiado pelo que o cara falar no telefone com ele, ou a missionária. Eu ouço mais a missionária, entendeu? É porque tem uma missionária aí, eu falei, essas aí é a bruta aí. Eu falo, pastor. Muita gente chama o profeta na casa, espera que ele fale aquilo que quer ouvir, e quando não fala aquilo que quer ouvir, sai como ruim. Sabe como ruim. Deus já não fala através dele como antes, não. É tipo isso, né? Já está esperando que Deus... já teve gente ligar para mim e esperar que Deus falava com ele, assim, papo, no telefone. Eu falei, irmão, eu tô jogando bola agora, o que você está precisando? Tipo assim, estou nada a ver agora com esse negócio da igreja, né? Tipo isso. Não estava jogando bola, estava brincando. Mas assim, nós não podemos nos mover por uma profecia. Isso não pode mover. Profecia tem que ser confirmação de algo que Deus já colocou no seu coração. Agora, se vê uma profecia que não tem nada, você nunca pensou naquilo, vai orar e pergunta a Deus se tem algo naquilo. Às vezes, ali foi o start para você começar a olhar aquilo. E Deus vai te falar daquilo. Mas não pode ser algo que te faça mudar tudo. Já fala com o esposo, vamos ver o schedule aí, porque nós estamos indo para a Austrália agora. E nós vamos fazer o quê lá? Não sei nem para que lado fica. Não sei nem que idioma que fala lá, mas nós vamos para lá. De lá para o Brasil. Uhum. 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 Não. Uhum. Entendi. Então a bênção não foi na medida que deveria ser, né? A proporção, né? Então, assim, cara, aí como que nós julgamos uma profecia? Eu falei. Você julga pela palavra. Porque é o seguinte, não existe profecia nova que não vai estar de acordo com a Bíblia. Tudo que for falado, eles vai estar de acordo ou desacordo com a Bíblia. Se tiver desacordo, você já elimina. Porque é o seguinte, eu estou falando profecia nova, assim, não pode surgir uma profecia nova que vai acrescentar algo à Bíblia. Que Deus me revelou um mandamento a mais, para a gente vai acrescentar. Isso não existe, não existe. Isso é o medo, inclusive, das igrejas cessacionistas com relação ao apostolado. Eles falam assim, o cara, quando ele é apóstolo, eles falam assim, ele tem condição de assinar uma carta e acrescentá-la no cânon, se ele é apóstolo. Entendeu? Eles vão falar isso. Porque quem tinha autoridade dos apóstolos, a autoridade para estar no cânon aí, tinha que ser uma carta que tinha o selo do apóstolo, né? Ele que tinha que... Aí eles usam isso também. Voltando aqui. Esqueci o que eu estava falando antes de eu falar disso aí. Vê se você está prestando atenção. Quase isso aí, era depois disso aí. Lembrei, isso aí, ó. Lembrei não, você lembrou para mim, né? Então, não podemos acrescentar, não existe uma palavra nova, era isso, lembrei. É uma palavra nova, uma profecia nova que vai te mover algo diferente que a Bíblia ensina. Então, o cara pode ser de Deus, pode ser bruto, Deus falar através dele, mas tudo que ele falar, no final vai convergir no que a Bíblia já fala.
A Bíblia vai dar, ela vai, é lógico que a Bíblia não tem aqui, eu devo aceitar esse emprego? Não tem esse tipo de profecia na Bíblia. Então, você pode perguntar a Deus? Pode, com certeza, pergunta a Deus. Tem gente que pergunta a Deus até a roupa que ele vai usar. Tem gente que tem um relacionamento assim, pergunta, pode perguntar, não tem problema. Mas eu estou falando que toda a profecia, ela vai te enquadrar dentro da Bíblia. Ela não vai sair disso. E não pode ser acrescentado a isso. Então, nesse sentido, não existem novas profecias que vão acrescentar na Bíblia. Todas as profecias, elas vão estar de acordo já com o que a Bíblia já fala. Então, elas falam assim, aí eu tenho uma revelação nova. A revelação pode ser algo que eu não pensei, Deus me mostrou, mas no final aquilo vai convergir no que a Bíblia já ensinava, entendeu? Então, quando Paulo ele fala da igreja ser ignorante, é com relação a se mover. Outra coisa, antes da gente entrar no dom, em específico, são a forma com que os dons acontecem. A igreja pentecostal, de uma forma geral, é a igreja responsável por popularizar os dons. Gente, já é 8h46. E eu só falei dessas páginas aqui até agora. Só tem mais isso. Beleza. Aí, as igrejas pentecostais, elas são responsáveis por popularizar os dons, né? Popularizar, a grosso modo, é até feio falar isso, popularizar. Mas é porque a igreja, ela crê nisso, eles vivem isso acontece na igreja. Eu nasci e fui criado numa igreja pentecostal, então eu vi acontecer. Então, se você falar para mim, os dons não existe. O que eu posso falar com a pessoa é falar assim, você é doido, brincadeira, né? Falar assim, cara, é porque você nunca viveu isso. Eu via, aconteceu comigo, eu já tive experiência, eu já fui usado para ser o liberador do dom e já fui usado como ser abençoado pelo dom. Eu já vi e já participei de tudo que é jeito. E isso acontece. Então, a igreja pentecostal foi a igreja que fez com que isso ficasse conhecido. Mas, ao mesmo tempo, foi a igreja que fez com que isso fosse uma realidade muito distante da gente. Por quê? O que eu contei aqui, a experiência que eu contei do Will aqui, vou contar ela de outro jeito agora. Imagina que eu contasse ela para você desse jeito assim. Aí meu filho estava chorando, irmão, até com a entonação de voz, né? Já entona. Estava chorando, já estava desesperado, estava pensando em chamar a ambulância. Você começa a valorizar demais aquilo. Aí eu já não via, o menino estava pálido na minha mão. Você já começa a fazer uma história. E ele estava em tempo de morrer. Aí eu clamei, Deus Altíssimo, aquele dia. Aí você começa a fazer uma história muito grande. E na hora que você... Aí Deus bradou do céu e o meu filho dormiu no meu colo. A igreja toda vai aplaudir. Só que as pessoas simples vão falar assim, cara, eu nunca vou chegar nesse nível. Nossa, Deus bradou do céu para o cara. E o cara... As pessoas pensam assim, nossa, esse level eu nunca vou chegar, é muito distante para mim. Sendo que o que aconteceu é que o menino estava chorando. Eu lembrei de algo que Deus tinha falado, falei, Senhor, lembrei do negócio que, se foi o Senhor aquele dia, meu filho vai parar. Porque se não for, eu vou continuar chorando, vou saber que o cara falou dele. E o menino dormiu. É simples. O resultado é excepcional, porque foi um milagre. Mas o acontecimento é simples. E quando a gente cria um filme, um Matrix, cheio de efeito especial, a igreja que é simples, não se move ainda, fala assim, eu não chego lá, não consigo chegar lá. Eu estava aqui um dia, e o pau estava quebrando aqui na rampa, nós estávamos rolando esse chão todo aqui, né? Foi daquele escudo. E tinha um menino aqui que o Esdras tinha trazido o menino, o evangelista Esdras. E na hora que eu peguei na mão do menino, rapaz, eu vi o menino tocando bateria. Na hora que eu vi o menino tocando bateria, o apóstolo falou assim, Tiesco, Deus te mostrou ele tocando bateria? Falou assim, na hora, aqui, ó. Aí eu fiquei doido. Aí eu fiquei mais cheio ainda naquele dia, naquele momento. Mas imagina se eu falo isso, e foi muito natural, foi rápido. Eu falei assim, eu olhei para o menino e vi ele lá. Aí na hora que eu falei assim, aí o apóstolo falou assim, você vai tocar bateria? Não foi isso que Deus te mostrou, Tiesco? Nossa, aí eu falei, foi, ué. Aí fiquei doido aqui.
Mas só que assim, foi simples. O que Deus fez é excepcional o resultado, né? O resultado. Deus falou, me mostrou e falou para o apóstolo ao mesmo tempo. E ele confirmou o que eu tinha visto. Full time, foi segundos de diferença. Então, mas se eu coloco isso como algo muito grande, as pessoas pensam, nunca vou me mover assim, velho. Nossa, isso está tão distante. Esse cara deve orar 24 horas no dia. 26 horas no dia ele deve orar. Porque o tanto que Deus fez, bradou do céu, moveu, parou. Nosso Deus do céu. Cara, eu lembro que eu trabalhava numa empresa no Brasil, lá na Uzibiras. Você conhece a Uzibiras, né? A pastora Keila também conhece. Trabalhava lá. E assim, o lugar que eu trabalhava era uma linha que não podia parar, ela rodava 24 horas por dia. Então, quando a gente ia trocar de turno, o cara ia lá no lugar que eu estava, eu passava a informação do turno para ele. Foi assim, aconteceu isso e isso. Ele ficava no meu lugar para mim ir embora. Não podia ficar sem ninguém e funcionava 24 horas. Era linha contínua. Fabricava carro, peça para carro, esse negócio. Aí, tinha dia que eu estava tão apertada, para o serviço tão acumulado, que negócio que eu falava assim, Senhor, podia dar um problema nessa linha, esse negócio parar, pelo menos 10 minutinhos. Aí passava um pouquinho ali, desligava tudo e parava uns 10 minutinhos. Eu falei assim, graças a Deus. Aí teve um dia que eu pensei assim, será que Deus parou essa empresa de mais de 1 milhão aqui por hora, aquela fatura? Só porque eu estava tudo apertado e eu pedi para ele? Não é possível. E é tipo assim, mas se eu falo para todo mundo, aí, irmão, Deus parou aquela empresa, que é do tamanho da cidade de Patinga, porque a empresa é do tamanho da cidade de Patinga. E Deus olhar para mim, que eu estava lá em jejum, porque eu estava assim. Aí todo mundo fala assim, meu Deus, esse cara é um santo. Eu não vou chegar nesse nível. Então não é assim. A simplicidade do dom, a simplicidade com que Deus faz, os pregadores fizeram isso uma história muito distinta. E as pessoas começaram a ver isso como muito longe. Eu não vou chegar lá, porque é muito distante para mim. Você fala assim, eu vi um anjo. E o anjo, ele fazia isso, aqui. Aí o cara fala assim, meu Deus, eu nunca vi, nem vou ver. E esse cara vê até anjo, meu Deus, como é que eu vou chegar nesse nível? Então, às vezes a forma com que Deus fala é muito simples. E nós não podemos romantizar isso ou fazer uma história em cima disso, porque senão atrapalha pessoas que querem chegar lá. Então, como que a gente aprende dom? Como que eu fluo nos dons? Fluindo. Como que você aprende a orar? Orando. A oração você só aprende orando. Não tem um curso, tem um curso de oratória, mas o curso de oratória não é oração, é o curso de você falar, né? A forma de você falar. Não tem a ver com oração. Mas a oração, você só aprende orando. Tem um pastor, esqueci o nome dele, o pastor da Coreia do Sul, falei o nome dele aqui, eu falei do dia da oração, ele faleceu. O cara, a igreja da Coreia é muito conhecida, Coreia do Sul, muito conhecida por ser uma igreja que ora muito. E esse cara orava 6 horas por dia, 7, 8 horas por dia, entendeu? E ele te ensina como orar. Ele te ensina como você não perder o foco na oração, como você fazer temas para a oração. Ele dá a palavra disso. Ele fala assim, sabe como é que eu... Ele fala assim, quando eu passava mais aperto, aí eu aumentava mais umas 2 horas de oração. Tipo assim, já orava 6. Aí o dia que ele estava aflito, ele orava 10. E ele fazia isso. Dizendo que tudo ele resolvia com oração. Se ele estivesse triste, ele orava mais tempo. Se ele estivesse feliz, ele orava mais. A igreja está passando aperto, ele orava mais. Ele só piava dentro do quarto, lá orava o dia inteiro. Aí Deus começou a fazer, mover assim, cara. E a igreja foi uma igreja brutona de oração. Então, como que a gente flui nos dons? Fluindo nos dons. E assim, cara, nós estamos numa igreja profética, como eu falei. Nós vemos isso aqui na Ramp. Aí, pastor, eu quero fluir nisso, mas eu não sei como. Chega no seu pastor que flui nos dons e pergunta a ele. Assim, pastor, o que eu tenho que fazer? Pergunta a ele. E pede ao Senhor, cara. Isso a gente aprende, sabe por quê? Eu não queria entrar agora nos dons, não, sabe? Vamos entrar daqui a pouco. Aí eu vou falar do negócio de aprender. Mas aí, como que você flui nos dons? Fluindo. Como que você vai ver se Deus está falando? É fazendo. Eu vou falar rapidinho. Às vezes, pode vir para você
tipo como se fosse uma sensação que Deus está querendo falar algo. Só uma sensação. Você está no meio assim, aí você olha para uma pessoa, você olha para todo mundo, aquela pessoa, o seu olho é diferente. Na hora que você passa o olho, você fala assim, aí você volta, olha para todo mundo, naquela você garra, aí você volta, eu falei, não, é ali. Eu tenho que ir lá ver o que está acontecendo. Aí você vai, às vezes você não tem nada. Você chega, inúmeras vezes, eu já tive essa insight de olhar, aí eu tenho que ir, eu falo, você tem que ir lá. E chegar lá, Deus não fala nada. Aí eu orava, abençoava e saía. Mas tinha dia que eu chegava sem nada para falar, e Deus falava tudo lá com a pessoa. Então, é simples o mover. É simples. Aí se eu colocar assim, porque Deus, claro, estava tudo escuro a igreja, irmão. Só que eu só vi uma bola branca em cima de fulano. Porque tem gente que faz isso, cara. Tem gente que conta uma história danada para te falar como que ele flui. Aí você nunca chega lá. Você fala assim, rapaz, está doido. O nível desse cara aí, ó, eu nunca vi bola. Eu nunca vi. Esse cara anda e vê demônio. Porque eu estava andando, eu vi 3 demônios ali. Esse estava ali, outro aqui. E o cara começa a falar tanta coisa que é tão distante das pessoas comuns, que você fala assim, eu nunca vou chegar nesse nível. E muitas vezes não é assim, velho. Não é assim. Então, dos sensacionistas. É justamente isso aí. Ó. É porque eles vê as pessoas fazendo desse jeito, aí eles falam, é uma bagunça isso. Entendeu? Aí eles falam, aí eles não creem em nada. Pode falar. Eu travei aqui agora. Pode falar. Mas a mesma porção de pessoas que vê anjos, vê demônio também? Sim. Isso aí, nós vamos falar disso aí, num dom, que ele está dentro dos dons do discernimento de espírito. Aí nós vamos falar disso. É a mesma proporção, velho. Mesma proporção. Está na mesma proporção. Vê mais, eles atentam mais, né? Marcos capítulo 4, versículos 26 a 29, diz assim, ó. Disse Jesus ainda, o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ela dorme e acorda, de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ela saiba como. Olha, presta atenção, ele dorme, o cara, ele joga a semente, ele lança a semente na terra, ele dorme e ele acorda, de dia, de noite. A semente germina e cresce, sem que ele saiba como. Ou seja, o cara joga a semente, dorme, levanta. A semente que ele jogou vai crescer e ele nem sabe como funciona o processo para crescer a semente. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Ou seja, às vezes eu falo assim, cara, eu não quero, porque eu não sei como que Deus vai me usar. Você não precisa saber. Deus ele vai fazer. A semente é lançada. O cara que lançou, ele vai dormir. Acorda, dorme. A semente que ele jogou frutifica sem que ele saiba o que aconteceu, o processo. Às vezes o cara pode ser um engenheiro agrônomo, e ele não sabe como, mas plantou e cresceu. Eu posso plantar lá, não sei o que acontece com a semente, mas ela cresce. E eu não preciso saber o que aconteceu, eu sei que ela cresce. E eu sei que Deus usa. Eu não preciso assim, para eu fluir nos dons, eu preciso ter esse estudo aqui para eu fluir? Não. Esse aqui é um estudo para que a gente entenda isso. Mas eu só vou fluir se eu tiver um estudo e saber para que cada um funciona? Não é isso. Porque Deus é quem faz. Então, essa aqui é uma oportunidade que a gente tem de falar sobre isso. Mas Deus, ele faz, sem você saber, porque quem faz é Ele. Então, a importância não é saber, né? Não é saber, tipo assim, sobre a semente, né? Não é importante saber, porque a gente, como leigo, a gente não vai saber. A gente sabe que se jogar, ela cresce. É assim, né? A gente sabe que se a gente pedir a Deus, vai brotar, e Deus vai dar. Agora, qual que é o critério que ele vai usar? Não, eu deixar para ele vai decidir, né? Então, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 31, olha o que diz. Porque todos
poderão profetizar um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Todos podem profetizar um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Aqui está falando de uma experiência, né? Você está vendo pessoas profetizar. E com isso nós aprendemos, não é porque eu estou vendo o Bruninho profetizar, estou aprendendo com o Bruninho, não é isso. Eu sei que ele profetiza, e ele pode ser um canal que vai abençoar a minha vida. Cara, o que eu preciso, o que você fez que virou uma chave no ser assim? Cara, se você parar para conversar com alguém que flui no dom muito assim, ele vai saber te falar quando é que ele começou, o que ele teve que fazer para que Deus começasse a usar ele. Não é assim, o cara estava lá, como se diz, tomador de Toddy, comedor de pão de queijo, e só aquele negócio, e do dia para a noite ele começou a profetizar. Não existe isso aí. Não existe isso aí não, tá? Tem um caminho. Tem um caminho. Então, você pode perguntar a pessoas que são mais experientes que você, e vocês têm a oportunidade de ter um apóstolo aqui na casa que flui em tudo. Então, você pode perguntar para ele. Eu já fiz essa pergunta para o apóstolo, sabia? Quando eu cheguei aqui na Ramp, eu falei assim, me ensina, meu filho, como que faz? O que você sente? O que você faz? E ele me falou, entendeu? E uma das coisas que ele me falou é assim, você tem que cegar vazio, tia, você tem que ser igual menino, é Deus que faz. Tudo que você sabe, esquece, é Deus que faz. Uma das coisas que ele me falou. Então, assim, tem um lugar para a gente ir, mas a gente às vezes não quer abrir mão e estar nesse lugar, né? Então, nós podemos aprender com os mais experientes, ser orientados por ele e não ter medo, velho. Não estou falando assim, você vai, pensou no negócio e sai já profetizando na vida dos outros, não é isso não. Não faça isso. 2 Timóteo capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim, ó, por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O medo não pode ser algo que vai parar você de buscar esse dom. Ah, eu tenho medo, vai que Deus nem tem isso para mim, e eu vou ficar buscando, eu tenho medo. Eu tinha medo, sabe de quê? Ser batizado do Espírito Santo. Sabe por quê? Não é que eu tinha medo, porque eu era da Assembleia de Deus, né, gente? O povo passava até debaixo do banco, no poder. Eu pensava assim, vai que Deus me toma, eu saio derrubando essas cadeiras tudo aqui. Aí eu pensava assim, eu falei assim, eu não quero sair passando debaixo do banco, fazendo uma vergonha dessa. Eu pensava assim. Aí eu falei, você tá doido. Aí eu estava lá e pedia a Deus. Na hora que eu estava quase assim, eu já até parava. Ficava quietinho, falei assim, nossa, Deus está quase me pegando aqui. Daqui a pouco eu começo a quebrar, rolar, dar soco nos outros aqui, ó. Eu não quero esse trem, não. Pensava assim, né? Que tinha uns irmãos na igreja que pulavam dessa altura, eu falei, irmão, misericórdia, rapaz. Você não pode ficar rodando senão, você bater nos outros aqui, ó. Não, mas os caras rodaram igual o peão mesmo da casa do baú lá, ó. Aí eu ficava pensando, cara, eu não quero isso, porque eu vou morrer de vergonha. Todo mundo vai ficar olhando para mim, porque eu olho todo mundo, né? Eu era menino, né? Eu fico olhando todo mundo. Aí um dia uma irmã chegou para mim, a irmã do coque, do manto lá, chegou em mim e falou assim, aqui, Deus quer te batizar com o Espírito Santo, mas não quer estar quase, mas você para. Não é para você parar, que Ele quer te batizar. Aí eu falei, amém. Eu não falei com ela por que eu parava, né? Que eu tinha medo e vergonha, né? Mas aí depois, cara, aí eu falei assim, se Deus falou até que a irmã disse aí, gente, é porque está querendo mesmo. Eu vou parar com essa palhaçada e vou liberar ele tomar conta de tudo, né? E assim, foi a melhor coisa que eu fiz. Mas assim, aí eu entendi que a gente não fica assim, eu não sou arrebatado e perco o sentido e viro louco, não sou assim. Porque eu pensava assim que eu perdi o sentido. Tudo que eu fazia, eu não ia saber nunca mais. E tudo que você sabia era tudo que o outro filmou só. Tudo que as pessoas filmou que eu ia ver. Então eu pensava que era assim. Aí quando eu deixei que Deus fizesse o que Ele queria fazer, eu entendi que não era daquele jeito.
Mas era porque eu vi um monte de gente louca, rolando assim, e dando até soco, pulando, passando debaixo do banco. Eu falo assim, meu Deus, ela não pode estar consciente, essa pessoa, fazendo um trem desse? Né? Eu pensava assim, né? Então, eu tinha medo de liberar o controle para Jesus, né? Para Deus fazer. Então, assim, nós não podemos ter medo de dar o controle para Ele. Deixa Ele fazer. E nós... imagina que você é um cara, uma pessoa tranquila, meiga, calma. Deus não vai fazer você sair rodando igual um peão aqui, você dando bicuda nas cadeiras, que trem todo, não vai fazer isso não. Entendeu? Então, assim, tem dias e tem dias, tem manifestações do Espírito e manifestação do Espírito. Tem dia que o negócio é mais forte, entendeu? Mas você não perde o sentido, não, entendeu? A menos que você seja arrebatado no meio disso aí, que pode acontecer. Mas a gente não pode ter medo de Deus fazer através de nós, tá? Então, o resultado dos dons, ele é espetacular, o que Deus faz, mas o processo às vezes é simples o processo. Então, se a gente romantizar demais o que Deus vai fazer, a gente não ajuda em nada, a gente só faz as pessoas afastar de querer isso, porque eles vão falar assim, isso não é para mim, porque eu não consigo chegar lá. Esses caras é muito top, eles estão numa vibe aí que eu não consigo alcançar. Então, eles vão pensar isso da gente. Tá? Então, por exemplo, Samuel, 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 ao 10, não vou ler, mas está falando aqui que Samuel, que ele estava servindo, ele estava com Eli, e quando ele foi dormir, ele ouviu a voz do Senhor, né? Samuel, Samuel. Aí Samuel levantou. Oi, Eli, você está me chamando? Ele, não te chamei não, para voltar a dormir. Aí Samuel de novo. Samuel, vai lá. Oi, Eli. Aí, não estou te chamando, Samuel, volta a dormir. Na terceira vez, Samuel estava lá. Cara, isso dá uma mensagem muito top, isso aí. Nem falar não, senão eu começo a pregar ela aqui. Mas olha para você ver, as coisas estavam acontecendo. Quando inicia essa passagem, vai falar que naquele período as profecias eram escassas. Deus não estava falando naquele período. Deus não estava falando. Outra coisa, Samuel estava dentro da casa de Deus, ele estava dentro do templo, a glória de Deus, a arca da aliança estava no quarto do lado. Ele estava dentro da casa de Deus e não conhecia a voz de Deus. Ele estava dentro da casa, não conhecia a voz de Deus. Era um período onde as profecias estavam escassas, Deus não estava falando. Só que Eli era experiente. Deus não estava falando, inclusive, com Eli, porque estava apagado. Só que quando Samuel chega pela terceira vez e fala assim, oi, Eli, aí Eli manjou. A experiência de Eli falou assim, é Deus que está chamando o menino. Falou, Samuel, quando te chamar a próxima vez, fala assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aí foi e aconteceu. Senhor, a primeira vez que Samuel não conhecia a voz de Deus, por isso que ele não reconheceu. Deus já estava mostrando para ele, mas a falta de conhecimento, de intimidade, de estar próximo de alguém que fluía nisso, o discipulado, por ele não ter isso, ele não estava entendendo. Até que Eli fala assim, cara, é Deus. Aí falou com Samuel, responde assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve. A partir dali, Samuel, ele começou a ter as suas próprias experiências com Deus. Mas é porque ele entendeu a voz de Deus, ele teve alguém que falou assim, é Deus, Samuel, que está falando com você. Então, nós precisamos nos espelhar, né, vamos dizer assim, espelhar em alguém e ter essa pessoa para nos ensinar, e não ter vergonha de perguntar, não. Muitas pessoas já me perguntam assim, pastor, como é que você grava tanta coisa na cabeça? Eu falei, anoto. Anoto. Mas como é que você fala tudo? Eu falei assim, minha pregação tem 15 páginas quando eu vou pregar. Eu não falo elas tudo, mas está tudo lá que eu preciso. Fala comigo. A experiência que eu tive, sábado agora, você falou de dons, nós fomos lá no Tiquipode, aí o apóstolo sentou lá na mesa. Foi bruto lá, hein? Estava sentado lá, opa, deixa eu puxar um pouquinho. O que o senhor estava falando aí é interessante, tipo, tem
Uhum. E pelo que o apóstolo estava explicando sobre os dons, o dons é para todos. Para todos, todos, todos. O que ele estava falando é o seguinte: quanto mais dado, Mas é cobrado. mais é cobrado. Ele falou assim, porque eu falei que eu me inspiro muito nisso, nos dons e tal, Uhum. que eu quero. Ele falou, então, é para todos, mas prepara. É. Tipo, você entende? Tipo assim, não é escolhido, não é um escolhido, é para todos. Yeah. Esteja preparado para quanto mais dado, Não, mais. e isso é uma realidade, porque tem gente que pede a Deus assim, eu quero ter visão aberta, quero ver tudo. Você tem certeza que você quer? Aí a pessoa pede, não, eu quero que Deus me mostre o mundo espiritual. Aí o cara começa a tropeçar em capeta no meio da rua, aí ele vai e não aguenta a pressão, entendeu? Então, assim, porque o mundo espiritual é real, gente, é real demais. Então, tem pessoas que, é o que você falou, é o jargão da Marvel, né? Quanto maior, como é que é o poder, maior a responsabilidade, um negócio assim, né? Então, isso é real também com relação aos dons. Cara, ó, entenda que pastor Wesley fala disso. Level diferente, demônio diferente. O pastor Wesley fala disso. New level, new devils. Então, isso, ó, a Bíblia fala o seguinte: é digno de honorário dobrado, ou seja, digno de receber pagamento dobrado o pastor, quem é pastor e ainda ensina. Aí eu falo assim, rapaz, estou dentro aí, hein? Que eu sou pastor e ensino, eu sou digno de honorário dobrado. Aí vai falar assim, ó, esse também, ele vai ser julgado com maior rigor, porque ele é quem ensina o caminho. Então, ele vai ser julgado com maior rigor. Tudo é assim, velho, não tem jeito. Responsabilidade aqui, você está aqui, a sua responsabilidade é aqui. Entendeu? Você subiu aqui, aí é outra coisa. Você já tem que tratar com outra pessoa. É assim. Isso é na vida de tudo. E no mundo espiritual também. O pastor Wesley fala, e é verdade. Novos steps, meu filho. Novos demônios. É assim mesmo. Então, progredir, entender, aprender sobre os dons. 1 Coríntios capítulo 14, 12. Olha o que diz. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Então, ó, de novo, assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Ninguém, amado, ninguém, tá? Ó, nós vamos encerrar, que essa aqui vai ser a última folha. Aí, na quarta-feira, nós vamos entrar nos dons de verdade, porque eu não falei nenhum até agora. Ninguém começa a operar nos dons no level máximo já, level 5. Imagina, você está lá, Senhor, eu quero que o Senhor me ajude. E me ajuda, eu quero fluir nos dons. Aí entra um cara de cadeirante na igreja. O cara nasceu cadeirante. Você vai lá e pôr a mão no cara para ele ser curado? Deus pode curar? Óbvio que pode. Mas você ainda, nem você tem fé que Deus vai levantar o cara. Porque, aí, tipo assim, eu pedi a Deus agora, e já vou pôr a mão no cadeirante já. Vocês conhecem o cara, um americano, chama Todd White? Ele é um cara, ele tem uns Rastafari grandão, tem aqui assim, ó. A igreja dele chama Style, alguma coisa assim, tipo estilo de vida, um negócio assim. Mas esse camarada, ele tem muitos vídeos no YouTube, ele é famosão, americano. Ele ora para os outros assim, cara, cadeirante no meio da rua, assim, o pessoal anda. Ele vai no Walmart, assim, ó. Ele entra dentro do Walmart, assim, a pessoa está na cadeira de roda, andando, fazendo compra, ele, eu posso orar para você agora aqui? Ajoelha e ora com a pessoa, assim, Deus cura a pessoa, dentro do Walmart, assim, ó. O cara é bruto. Aí ele dando testemunho dele. Sabe quantas vezes que ele orou até Deus curar um cadeirante? Mais de 800 vezes. Diz ele que a mulher dele, se morria de vergonha dele. Porque onde ele chegava, ele colocava a mão nos outros. Ele era doidinho. Começava e falou assim, não, Deus vai fazer. Ele orava para todo mundo. Era uma situação ruim, porque ele fazia vergonha.
na família dele, ele ficava envergonhado e ainda constrangia quem estava na cadeira, porque o cara talvez colocava uma fé, vou levantar agora, né? E não era curado. Diz ele que foi mais de 800 orações até que Deus curou alguém, mas nunca parou depois, entendeu? Então, assim, aí eu estou querendo fluir nos dons, mas eu vou pegar um cara que está com câncer e eu vou orar para que Deus cura. Deus pode? Lógico que pode. Deus pode usar uma criança e fazer. Lá na cidade que eu morava, eu morava no bairro Ideal, o bairro vizinho, o bairro Bom Jardim, tinha um camarada lá, o nome dele era Romeu, esse cara é vivo ainda, ele tinha problema mental e ele tinha a cabeça de uma criança, mas ele deve estar uns 50 e poucos anos, mas ele tinha a cabeça de criança. E eu lembro dele, ele sempre esteve nos cultos, e ele grita, fala alto, sabe, aquele negócio assim, e não faz bagunça não. O pessoal da igreja, todo mundo conhece ele, vai na igreja tranquilo, sozinho, vai e volta, o pessoal, Romeu, grita ele dá parte do Senhor para todo mundo, sabe? E um dia, um cara estava tendo um culto, chamava culto relâmpago isso, era o culto domingo de tarde, sol quente, o povo lá, no culto. E tinha um cara endemoniado na praça, assim, atrapalhando o culto. O Romeu levantou, assim, ó, e pôs a mão em cima da cabeça do cara, o cara caiu, assim, ó, liberto. E ele tinha problema mental, o cara. E ele foi lá, Deus usou ele pôs a mão, sai demônio, para de atrapalhar o culto, ele falou de jeito. Aí o cara caiu, filho, caiu liberto, o cara estava endemoniado. Aí os irmãos que estavam lá ficou doido, nossa, deu testemunho para tu que é lado. O Romeu estava na praça, expulsou o demônio do cara lá e tal. E, né, e tipo assim, ele tem problema mental, e Deus usou ele. Ele tem problema sim, ele age como uma criança, mas ele sabe o que está fazendo. Ele não é uma pessoa assim que está fazendo, não sabe. Ele te conhece, ele chama você pelo nome, mas ele é igual um menino, igual uma criança. Aí, tipo assim, esse cara Deus usou a mula, na história de Balaão, e Deus pode usar a gente para curar um cara que está na cadeira. Sim, mas às vezes vai faltar fé em mim, para que essa pessoa seja curada. Eu já fui orar para um cara aqui na igreja, ele estava com problema na perna. Antes de orar, eu falei assim, você crê que Deus pode te curar? Você agora eu não creio. Falei, você não acredita que Deus pode te curar? Ele, não acredito. Falei, então para que você fala de Deus? Para que você fala que Deus cura? Falei, se você não crê, eu nem vou orar, não. Porque se você não acredita, para que Deus vai fazer? Aí, se nem eu acredito que Deus pode fazer, ele não é ateu, porque eu podia fazer isso, ateu, né? Você não crê, não crê, mas Deus vai te curar só para você saber que Ele pode. Não, mas o cara é cristão, o cara está aí, está no altar hoje, entendeu? Mas na época não estava. Não vou falar o nome, não, entendeu? É o fulano, ó, quase saiu o nome. Começa com a letra, ó. Brincadeira. Mas aí, então assim, como que a gente progride no dom? Cara, é começando de baixo. Não é que Deus, ele faz, tem coisa mais difícil. Gente, para Deus curar uma dor de cabeça e levantar um cara da tumba, não faz diferença para Deus. É só Ele quiser. Acabou, Ele vai fazer. Mas faz diferença para nós que vamos ser o canal. Isso mesmo. Isso também, a soberba também. Deus me usou, né? Fala, Aleph. Ela falou assim, como você acredita em Deus? Desde pequeno, eu ia para a igreja todo dia com minha mãe. Eu acredito até hoje. Uhum. Ela falou, com quantos anos você acredita em Deus? Tenho 27 anos que eu acredito em Deus. É meu coração. Amém. Isso aí, ó. Isso aí, você tem que passar isso aí para frente, entendeu? E fazer o povo acreditar também. Mas então, assim, a progressão, o crescimento nos dons faz diferença para nós. Pelo caso da pastora Catarina falou, às vezes
Então, são dois aspectos. Um, porque eu posso não ter fé que Deus vai fazer aquilo através de mim. Então, não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai. E outra, que se acontecer, pode ser que a soberba entra. Antes do reconhecimento que Deus é grande, veio a soberba no meu coração e falou assim, eu sou grande. Né? E Deus não vai fazer. Então, Deus precisa tratar. Aí, como é que você começa? Ora para o irmão que está com dor de cabeça, irmão. Põe a mão na cabeça dele. Ah, eu estou com dor no estômago, põe a mão. Aí você vai subindo, o level. É assim que funciona, tem que ser assim. Isso aí, é assim que você vai progredindo. Você tem fé que Deus vai curar uma dor de cabeça, mas talvez você não tenha fé que Deus vai levantar um enfermo que está em fase terminal. E Deus vai trabalhar de acordo com isso. Nós vamos ver isso aqui, ó. Que Deus ele vai mover, a profecia vai mover de acordo com aquilo que você aguarda dela. Então, progredir no dom é isso. Ninguém começa operando na plenitude do dom. Deus me deu o dom agora, amanhã estou lá no cemitério orando nas tumbas para levantar todo mundo. Pá, pá, pá. Imagina, você só passando a mão assim, pá, pá, pá. Deus levantar todo mundo aqui. Ninguém faz isso. Então, nós precisamos pedir a Deus oportunidade para que a gente trabalhe isso. Eu lembro que, nas primeiras vezes que quando eu trazia a memória de Deus, era só para dor de cabeça. Cara, eu vi muitas vezes. Eu lembro de Will, estava aqui na Ramp Church, aqui chorando, aqui dentro do culto. E eu estava tocando, toquei, acabou, eu sentei do lado dele, ele estava chorando, sentado, se descendo lágrimas. Eu falei, filho, o que foi ele? Minha cabeça está doendo. Aí eu falei assim, filho, você crê que se eu orar, Deus vai curar você agora? Ele, eu creio, pai. Pus a mão na cabeça dele, orei, muito, 15 segundos. E olhei para frente, para o culto, assim. Aí ele, ô pai, minha cabeça parou de doer agora, você acredita? Eu falei, acredito, aí eu orei. Falei, acredito. Eu falei assim, mas isso não é eu, filho, é Deus. E eu aproveitei para ensinar ele, falei assim, e você pode fazer isso, e impor na mão nos outros, mas é Deus quem faz, não foi o papai não, foi Deus, entendeu? Então assim, nós precisamos progredir no dom, ninguém começa operando no mais top, todo mundo que você vê fluindo, ele teve um dia que ele iniciou, tá? Mas isso aí, tratando do dom de revelação, como tinha feito, eu vou ficar falando de mim mesmo para os outros. Ó, isso aí nós vamos ver na quarta-feira. Mas é do mesma coisa, Bruninho. Nós vamos ver biblicamente que até no dom de profecia, tá? É dessa forma. Ele começa, é gradativo e não é assim, ó, Deus me mostrou que você tá, não. Começa, nós vamos falar isso na quarta-feira. Aí você vem na quarta, viu? E você que está em casa, acompanhe na quarta. Não, acompanha não, vem para cá. Se não puder, que Deus te abençoe. Mas os dons é mais para quem está aqui, eu estou brincando. Brincando. Então, gente, então nós não podemos, hoje, nós só falamos sobre dons, mas nós não entramos nos dons que está aqui em 1 Coríntios. Tá? Capítulo 12, nós vamos falar de um por um, tá? Nós vamos falar da divisão, categoria dos dons. São 9 dons, só que nós vamos trabalhar eles divididos. Dons de revelação, dons de palavra, dons de visão, nós vamos trabalhar esses aspectos. Tá? E nós vamos falar de cada um específico, dando exemplos bíblicos, tá, gente? Não vamos falar assim, porque aqui, palavra de conhecimento é isso, palavra de sabedoria é isso, e esse é o exemplo na Bíblia, assim, assim, assado. Nós vamos falar tudo isso certinho, todo mundo aí na quarta-feira. Amém? Você está agradecendo ou você tem uma pergunta? O dom de interpretação de línguas, ele vai junto desses 9 dons ou ele... Não, ele está dentro do 9. E na quarta-feira nós vamos falar dele também. Não perca. Esse negócio é doideira mesmo também. Eu só queria compartilhar uma coisa. Fala com nós aí. Eu sonhei com a pastora Tamara, que ela chegava em mim assim, abria a Bíblia, ela falava assim, abre o livro de Provérbios. Aí eu pegava e abria. Aí ela pegava e lia um versículo pra mim, né? Ela falava assim, tipo, aqui
Aham. outro dia, comentei com a minha mãe que realmente o versículo era forte demais. Eu falei, será que tem esse versículo na Bíblia? Eu fui pesquisar. Não tinha, pesquisei no Google, vi no livro de Provérbios, não tem, não existia esse versículo. E eu falei, olha mãe, pra você ver, mas era muito forte, só que infelizmente não tem esse versículo. Mas ok, fui dormir, de novo, a mesma coisa. Meu Deus. A Tamara chegou em mim e falou assim, para de teimar comigo, tem sim esse versículo na Bíblia, abre de novo e lê comigo em voz alta agora. Desse jeito, na outra noite. Aí eu falei, nossa, aí eu peguei, beleza, acordei no outro dia, e na próxima semana eu vim pra igreja, a pastora Sandra me cata e fala o versículo pra mim na mesma, assim, olhando minha Aí. cara, a mesma coisa do sonho. Tá vendo? É assim que Deus faz, meu filho. É. A Sandra falou certinho que a pastora Tamara lia pra mim no sonho na Bíblia. É assim que Deus faz, meu filho. E aqui na igreja aqui costuma assim, um pastor tem um sonho assim, pode contar, uns 2 ou 3 teve o mesmo sonho. Aqui é desse jeito, assim. Você vai contar para um e fala assim, eu tive sonho ontem. Fala, não, eu sonhei ontem também. Ou aconteceu um negócio, ou essa semana tá uma luta com meus filhos lá em casa. Lá em casa também. Está acontecendo isso e isso. Não, lá em casa é isso também. É tudo assim. Você pega, não pega só um, não. Pega uns 3 ou 4 de uma vez, assim. É. Então levanta aí, gente, vamos orar. Liberar vocês. Você que está nos acompanhando pela live, tá? Ainda não vai embora, que nós vamos orar agora. Mas que Deus abençoe sua vida. Hoje só foi a primeira parte. Na quarta-feira, que nós vamos falar específico de todos os dons. E você que está nos acompanhando, você está acompanhando a gente pelo Facebook, mas essa aula vai estar no YouTube, no canal da Ramp Church, e na descrição do vídeo vai estar o material, essa apostila que a gente está usando, eu vou colocar lá em PDF, aí vocês vão poder baixar essa apostila. Pai querido, aqui estamos, Senhor, na Tua presença nessa noite, somos infinitamente gratos ao Senhor pelo Teu cuidado. Pai, muito obrigado por até aqui o Senhor ter nos ajudado, até aqui o Senhor ter nos abençoado. Eu peço ao Senhor, Pai, que tudo aquilo que estamos aprendendo, que venha fazer diferença na nossa vida, Pai. Que nós venhamos ter a oportunidade de usar tudo isso e que nós venhamos enriquecer, Pai, o reino, Pai, através dessas palavras e que nós venhamos comunicar, Pai, essa palavra às outras pessoas. Eu peço ao Senhor, Pai, que leve-nos em paz e segurança para nossos lares, assim como o Senhor nos trouxe. E que em tudo, Pai, o Teu nome seja engrandecido. Nós só te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja contigo, com a tua casa, com o teu ministério, e a igreja diz amém. Amém, gente.